Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão, declaro aberta a 72ª sessão ordinária, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 21 de outubro de 2021. Presentes conselheiros que compõem esta Câmara, Dr. William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, Dr. Pedro Jorge Medeiros, Dr. Felipe Amaral, Dr. Carlos César Quadros Pierre. Presente Procurador do Estado, Dr. Matheus Diana Neto, e também presente advogado da parte, Dr. Rafael Malman, representante da Vulcabras, Calçados e Artigos Esportivos. Secretaria dos Trabalhos, a senhora Vaneide Duarte Vieira. Já fui informado que não teremos resoluções que vão constar em ata, resoluções e despachos, e já passo a palavra para fazer a leitura da 71ª sessão ordinária ocorrida na data de ontem, dia 20 de outubro. Vaneide, com a palavra. Bom dia a todos. Ata da 71ª sessão ordinária virtual realizada por meio de videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2021. Aos 20 dias do mês de outubro do ano 2021, às 8h30, verificado o Código Regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 140 de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 71ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presente à sessão as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, Sandra Arraes Rocha e os conselheiros Carlos César Quadros Pierre, José William Falcão de Souza e Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Presente à sessão o seu procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou aos conselheiros se receberam a ata da 70ª sessão. Não havendo sugestões de correção, a ata foi lida e aprovada pelos membros da Câmara. Ordem do dia. Processo de recurso número 236/2014, auto de infração 2013-18010. Recorrente Companhia Energética do Ceará, Coelce. Recorrido Célula de Julgamento em Primeira Instância. Conselheira relatora, Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por decisão unânime, converter o curso do processo em realização de perícia, para verificar se o valor remanescente de R$ 39.529,13, referentes ao mês de dezembro de 2008, faz parte de algum dos autos de infração lavrados contra a empresa, oriundos do mandado de ação fiscal número 2013-30637. Caso a resposta for negativa, 1. Indicar se as operações de entradas e saídas de energia elétrica, entre parênteses, tributadas e não tributadas, estão regularmente escrituradas, especialmente as operações interestaduais, referentes à energia de curto prazo para o mês de dezembro de 2008. Item 2. Calcular o coeficiente de estorno e o valor que deveria ter sido estornado pela empresa autuada no mês de dezembro de 2008. Item 3. Elaborar planilhas para cada um dos itens acima, com os novos valores apurados. Item 4. Acrescentar qualquer outra informação que julgar necessária para o esclarecimento da lide, conforme despacho a ser elaborado pela conselheira relatora. O representante da Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se favorável à realização do trabalho pericial. Presente a sessão de julgamento para sustentação oral, o representante legal da parte, o advogado Dr. Anchieta Guerreiro. Processo de recurso número 3442/2019, auto de infração 2019-07063, recorrente Ceará Pallets, Comércio de Madeira e Artefatos Limitada, ME.
Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, Sandra Arraes Rocha. A decisão a ser lida, em igual teor, valerá também para o processo de número 3454/2019, auto de infração 2019-07066, recorrente Ceará Pallets Comércio de Madeira e Artefatos Limitada, ME. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, Sandra Arraes Rocha. Decisão comum. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar por unanimidade de votos as nulidades arguídas pela recorrente, com os fundamentos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Resolve ainda afastar o pedido de realização de perícia, com fundamento no artigo 97, inciso 1, da Lei 15.614/2014. No mérito, decide por maioria de votos negar provimento ao recurso, para confirmar a decisão exarada no julgamento de primeira instância, para julgar procedente o auto de infração, em conformidade com os termos do julgamento singular e de acordo com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo douto representante da Procuradoria-Geral do Estado. O conselheiro Felipe Silveira Gurgel do Amaral votou pela parcial procedência, com a aplicação do artigo 123, inciso 1, a linha D, da Lei 12.670/96. Processo de recurso número 3441/2019, auto de infração 2019-07068, recorrente Ceará Pallets Comércio de Madeira e Artefatos Limitada, ME, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar por unanimidade de votos as nulidades arguídas pela recorrente, com os fundamentos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Resolve ainda afastar o pedido de realização de perícia, com fundamento no artigo 97, inciso 1, da Lei 15.614/2014. No mérito, decide por unanimidade de votos negar provimento ao recurso para confirmar a decisão exarada em julgamento singular para julgar procedente o auto de infração, em conformidade com os termos do julgamento singular, de acordo com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo douto representante da Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 3443/2019, auto de infração 2019-07069, recorrente Ceará Pallets Comércio de Madeira e Artefatos Limitada, ME, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar por unanimidade de votos as nulidades arguidas pela recorrente, com os fundamentos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Resolve ainda afastar o pedido de realização de perícia, com fundamento no artigo 97, inciso 1, da Lei 15.614/2014. No mérito, resolve, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, para modificar a decisão de procedência exarada no julgamento singular e julgar parcial procedente a acusação fiscal, conforme voto do conselheiro relator, que aplicou a penalidade incerta no artigo 123, inciso 8, a linha D, da Lei 12.670/96, limitado a 1.000 ofícios por período. Foram votos contrários à decisão as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes e Mônica Maria Castelo, que votaram pela procedência da acusação fiscal com aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 3, a linha G, da Lei 12.670/96, nos termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária em manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. É isso, senhores. Senhores, alguma alteração a ser feita na ata que foi lida? Alguma sugestão de alteração? Então, considera-se aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia, em que 72ª sessão virtual ordinária, do dia 21 de outubro de 2021, nós teremos 4 processos da Vulcabras, processos que estiveram
em sessão no dia 9 de setembro de 2021, na 59ª sessão, e durante as discussões houve um pedido de vista por parte do Dr. William Falcão de Souza, e o último processo ele foi sobrestado para que pudesse também ser apreciado em conjunto nesta sessão. Dr. Rafael, aqui presente, advogado da parte, representante da empresa, no momento oportuno concederia a palavra. Acredito que o ideal, doutora Helena, é fazermos o relato em separado, né? Existem particularidades cada processo, e já anuncio o primeiro processo da pauta, o processo de recurso 1785/2019, auto de infração 2018-20652, em que é recorrente a célula de julgamento de primeira instância, recorrido Vulcabras, Antônia Helena Teixeira Gomes, a conselheira relatora, a indicação de nulidade em primeira instância e a assessoria processual tributária sugere o retorno à primeira instância. Como falei anteriormente, este processo ele esteve em pauta no dia 9 de setembro, 59ª sessão, em que o conselheiro William solicitou vista. Após o relato da conselheira relatora, ouviremos o Dr. William, que fará suas considerações referente ao pedido de vista. Doutora Helena, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhor procurador, Evaneida, secretária, senhores conselheiros, doutor Rafael, sejam todos bem-vindos. Trata-se de uma acusação de omissão de receita identificada por meio do levantamento financeiro fiscal contábil em operações tributadas. O agente do fisco informa aqui no relato da infração que o contribuinte praticou omissão de saída de mercadoria nas operações de remessa e retorno de mercadoria para industrialização em 2014. Aponta aqui como artigo infringido o artigo 92, parágrafo 8º da Lei 2.670, sugerindo a penalidade prevista no artigo 123.3b1 da Lei 2.670, alterada pela 16.258/2017. Nas informações complementares, o agente do fisco informa que utilizou os dados das operações para o levantamento, utilizou os dados das operações fiscais de entrada e saída transmitidas pelo contribuinte por meio do expediente fiscal, bem como os inventários de estoque, e com base neles efetuou o confronto de operações de remessa e retorno de mercadoria para industrialização. Detectando uma diferença, intimou o contribuinte a esclarecer as operações mediante um termo de intimação, e da comprovação feita pelo contribuinte após a sua intimação, restou ainda uma diferença não justificada, sendo tal diferença considerada uma omissão de saída, posto que a mercadoria foi remetida para industrialização e o contribuinte informou tais dados em suas escritas fiscais, seja nos inventários finais, seja nas saídas efetivas de retorno. Considerando-se, no caso dos inventários, o contribuinte não informou existir mercadorias suas em posse de terceiros, motivo pelo qual informamos no levantamento financeiro o valor deste zerado. Para tanto, anexamos também os dados dos inventários finais do contribuinte. Aqui ele diz que, pelas razões do contribuinte exposta, a diferença apurada pela auditoria nas citadas operações são resultado da atualização do preço médio das mercadorias por ocasião do fechamento mensal dos estoques. E, nesse caso, o contribuinte praticou, sim, uma omissão, não corrigindo a divergência de preço das mercadorias, que sabe existir, informa ao fisco, e não registrou também em seus inventários a existência de mercadorias em posse de terceiros. Sendo assim, a mercadoria deveria ter sido enviada para industrialização e retornado a este em valor maior. Constatou que a mercadoria foi enviada para industrialização, deveria ter sido enviada para industrialização e retornou com um valor bem maior. Não foi informado nos inventários, repete aqui o agente do fisco que não foi informado nos inventários, que a mercadoria em posse de terceiro, restando a conclusão de que a mesma saiu sem a devida emissão de documento fiscal. A empresa entra com uma impugnação à autuação, onde ela alega aqui que houve uma premissa equivocada da fiscalização e passou por um erro cometido pela própria impugnante no envio das suas informações à Cefaz. Reconhece que realmente não registrou na sua FD
as operações em posse de terceiro, que além das remessas e retorno realizado no curso do exercício fiscalizado, existia um saldo de mercadorias em 2003 que também retornou para o estabelecimento da impugnante em 2014, que existia estoque final que estava em poder de terceiros, que não foi informado na FD, mas os SPEDs sempre referiram essas circunstâncias, que as remessas para industrialização são enviadas em um ano e só retornam à posse da remetente no exercício seguinte, e deveria o controle da fiscalização ter sido feito nota a nota, para constatar que não houve nenhuma mercadoria que tenha saído para industrialização sem ter retornado, que não houve o ingresso de mercadoria em retorno sem que essa estivesse relacionada com uma efetiva saída, que o defeito nas informações prestadas não pode gerar a constituição de um montante vultoso, no caso, inexistiria a omissão, que a simples ausência de informação por parte da impugnante em seu SPED fiscal acerca da existência de estoque em poder de terceiro fez com que a autoridade concluísse pela omissão. Se ela tivesse analisado, se o fiscal tivesse analisado o SPED contábil ou confrontado as notas de remessa para industrialização e seus respectivos retornos, jamais teria chegado a essa conclusão. E pede aqui, na sua impugnação, a improcedência da autuação. O processo segue para o julgamento singular, onde o julgador singular entende aqui pela nulidade do lançamento por ausência de provas que caracterize a ocorrência de omissão de receita nas operações de remessa e retorno de mercadoria para industrialização. Considera que as provas carreadas aos autos são inconsistentes para comprovar a omissão. Eu vou fazer aqui uma rápida leitura aqui da fundamentação com relação a essa nulidade do julgador, que vai ser realmente o ponto de discussão aqui dessa sessão. Conclui a peça acusatória, tendo em vista a mercadoria ter sido enviada para industrialização e retornado a este valor maior, bem como não ter sido informado nos inventários pelo contribuinte que não há mercadoria em posse de terceiros, resta a conclusão de que a mesma saiu sem a devida emissão de documento fiscal, ou no tradicional jargão fiscal, o contribuinte praticou omissão de saída de mercadoria. Isso aqui é uma transcrição do que está no relato da infração. Aí ele faz aqui um levantamento sobre a prova e entende aqui que, através das provas, busca-se a realidade dos fatos, que é a verdade material, que a apresentação de que o julgador possui uma autuação de ofício no sentido complementar esclarecer as provas. Que a fundamentação, com base nas informações complementares e inserto das informações prestadas em sede de impugnação, declara a nulidade por falta de provas que caracteriza a ocorrência da omissão nas receitas de operações de remessa e retorno de mercadorias para industrialização. Conhece da impugnação e declara aqui nula a ação fiscal. Esse foi o entendimento do julgador de que as provas carreadas aos autos não eram suficientes para comprovar a omissão e entende pela nulidade e, ao mesmo tempo, remete para reexame necessário à sua decisão. O processo vai para parecer da assessoria jurídica, quando a assessoria jurídica se manifesta contrário ao entendimento do julgador singular, com a seguinte fundamentação. Do relato do auto de infração em confronto com as informações complementares e o CD acostado às folhas 16 dos autos, não resta dúvida quanto à infração praticada pelo contribuinte, que tinha plenas condições de saber que estava sendo acusado, do que estava sendo acusado. O agente do fisco cumpriu todas as formalidades da lei e adequou de forma condizente à conduta infringida. Existe prova demonstrando a infração cometida, uma vez que a omissão de saída de mercadorias nas operações de remessa e retorno para industrialização é o resultado da análise das informações prestadas pelo próprio contribuinte via FT, as quais serviram de base para a acusação. A fiscalização utilizou os dados das operações fiscais de entrada e saída transmitidas pelo contribuinte via FD de 2014 e, com base nelas, efetivou o confronto das operações de remessa e retorno de mercadoria para industrialização. A materialidade da acusação encontra-se demonstrada no CD anexo, realizado que demonstra o levantamento realizado pelo agente do fisco.
em observância ao artigo 827 do Decreto 24569, meios de prova que permite a análise das operações. Verifica-se pela base de dados acostada que as entradas e retornos são superiores às saídas, ficando caracterizada a omissão de saída. Também verifica a observância para a existência de escrituração dos documentos que ampararam a movimentação das operações inseridas no CFOPs, cujo auto de infração implica a ausência de diferença entre as operações de remessa e retorno de mercadoria para industrialização. A necessidade de fazer um batimento dos documentos fiscais. Inexiste a falta de prova suscitada pelo julgador singular. Então, ele entende aqui, sugere aqui, que os autos retornem para o julgador singular para que esse analise o mérito, entendendo que existe prova da materialidade da infração. Apenas para complementar aqui o relato da infração, informo que o CD acostado aqui aos autos possui diversos arquivos, operações de remessa para industrialização, EFD, inventário de dezembro de 2013, inventário de dezembro de 2014, inventário de dezembro de 2015, SPED totalizado 2014, SPED totalizado 2015, notas fiscais por CFOP, relação das notas fiscais por CFOP referente às operações de remessa para industrialização, relacionando todas as notas fiscais e todos os itens constantes do levantamento, planilha de operações de remessa e retorno para industrialização e, inclusive, uma resposta da empresa. Nessa planilha, ele faz um levantamento financeiro das operações de remessa e retorno para industrialização com base na planilha anterior, que relaciona as notas fiscais de remessa para industrialização com as chaves, incluindo os números das notas fiscais e os itens constantes do levantamento. É o que importa relatar no presente momento. Eu passo aqui para o doutor William, que fez aqui o pedido de vista. Obrigado, doutora Helena. Então, da forma regimental, passo a palavra ao doutor William Falcão, que pediu isso do processo e agora fará suas considerações. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os participantes dessa sessão. Pois é, senhor presidente, a acusação aí é de uma omissão de saídas, né, porque fez o levantamento de remessa e retorno de mercadoria para industrialização e encontrou essa diferença, né, e cobrou o imposto, encontrou uma diferença de base de cálculo de R$ 846.063,97. O processo foi julgado na instância nulo, né, que as provas não estavam efetivas para dar segurança quanto à infração denunciada. No entanto, eu analisei o processo e, sob minha ótica, as provas estão aí, sim, no processo. O contribuinte teve acesso e se defendeu. O que deve chamar a atenção é quando o contribuinte diz que, efetivamente, não colocou no inventário as mercadorias que tinham sido remetidas que estavam em poder de terceiros, remetidas para a industrialização, que ainda não tinham retornado, né? Todos nós sabemos que a mercadoria, conforme o artigo 687 do nosso regulamento CMS e o 688, essas operações para a industrialização são diferidas, o ICMS é diferido, desde que nas operações internas retornem em 90 dias, no prazo de 90 dias, e nas operações interestaduais no prazo de 180 dias. O contribuinte confessou que realmente tinha mercadoria em poder de terceiros, né, e não colocou no inventário, como a conselheira Antônia Helena já disse aí. Ele fez, inclusive, um demonstrativo para mostrar que não tinha essa diferença, que a mercadoria ainda estava em terceiro. Mas o fiscal agiu corretamente. Como é que ele fez? Ele mesmo está dizendo, o inventário estava zero. Então, ele pegou as saídas, as entradas, estoque inicial e estoque final, zero, deu essa diferença. Aí o julgador entendeu que não estava comprovado. A metodologia que ele usou está comprovada. Agora, nós podemos desprezar a situação que o próprio contribuinte disse que realmente não fez, mas tinha, e alega que devia ter feito por documento fiscal, feita a correspondência entre o documento de entrada e de saída, tinha que verificar. Aí nós temos que pensar assim,
180 dias, uma operação interestadual, né? Que saiu no mês de outubro, a mercadoria ainda estava lá. Se o contribuinte tiver como comprovar que aquela mercadoria, naquele valor, ainda estava lá e retornou no outro prazo, tudo, mas isso não cabe a nós dizer agora. É nulo, porque a metodologia estava equivocada, eu entendo que não estava. Ele fez a metodologia a partir das entradas, saídas e o que foi declarado nos inventários. Fez a equação e viu que deu a missão de saída dessa mercadoria. Né? Mercadoria não retornou. Né? Então, eu entendo que essa nulidade não existe. Mas nós não podemos aqui dizer que não existe e já partir para o pedido de perícia para averiguar ou tomar qualquer outra decisão. A não ser que tivesse a certeza da improcedência da acusação, que nós não temos aqui. Com certeza nós não temos. Então, a gente poderia, né, já entrar pela improcedência. Mas, por isso que eu me manifestei aqui, que retorne para apreciar os dados que estão no processo e, inclusive, na dúvida, pedir a perícia diante dos argumentos que o contribuinte está trazendo e da documentação e notas que ele juntou aos autos. Mas quanto à nulidade, senhor presidente, eu não concordo que ela exista. Então, o meu posicionamento é que devolva o processo. Obrigado, doutor William. Da forma regimental, passo a palavra agora ao representante da Procuradoria do Estado, doutor Matheus Gera Neto. Muito bom, senhor presidente, nosso presidente, senhores conselheiros, doutora Evaneide, representantes da empresa, doutora Helena, que fez um belíssimo relato, e o doutor William, que o complementou. Bem, serei bastante objetivo na análise desse processo. As considerações feitas pelo Dr. William, no que se refere ao raciocínio desenvolvido pelo agente fiscal para chegar à conclusão de que teria ocorrido aí omissão de saídas, o raciocínio lógico está correto, né? Com base nas informações que foram prestadas pelo contribuinte e com base no CFOP, de remessa e retorno de mercadoria para a industrialização, o agente fiscal fez o comparativo entre essas remessas e retorno e verificou a diferença. Diferença essa que ele considerou, então, como omissão de saídas de mercadorias e cobrou o imposto referente a essa operação. Quer dizer, quanto aos elementos que foram colhidos, a forma como foi desenvolvido o trabalho, o raciocínio está correto. No entanto, senhor presidente, senhores conselheiros, aqui não posso deixar de considerar a atitude que foi tomada, a atitude ou a conduta que foi adotada pelo julgador singular, que foi muito rígido na análise dos elementos que foram trazidos aos autos pelo agente fiscal. E por que ele foi muito rígido? Ele foi muito rígido porque ele disse, olha, essas operações aqui são de remessa para a industrialização. Aqui, em tese, pelo menos, não há que se falar em compra e venda de mercadoria. Não, essas operações de remessa e retorno não são tributadas e o agente fiscal deveria comprovar de forma mais contundente de que efetivamente as mercadorias não retornaram. E nessas remessas para a industrialização, como até apontado também pelo Dr. William, as mercadorias vão e retornam num determinado período que, inclusive, pode ser prorrogado em operação interestadual. São 180 dias, prorrogar por mais 180, se eu não me engano, que chega até 180 mais 180, 360, dá um ano até para retornar. Salvo engano, nas operações interestaduais, eu posso estar equivocado, mas me parece que o prazo para retorno em operação interestadual pode ser prorrogado sem que seja cobrado o ICMS. A ideia de que na remessa para a industrialização
ou no retorno pode ocorrer uma entrada de mercadoria em quantidade maior que saíram? Pode ocorrer. Mas isso necessariamente não caracteriza uma omissão de vendas de mercadoria. E aí, dois elementos me parecem fundamentais, que apesar do julgador singular não ter considerado, mas me parecem fundamentais. O primeiro elemento é que a não escrituração do inventário de mercadoria de terceiro, e aí veja como esse elemento é fundamental, né? Quando a gente pega a planilha que foi feita pelo agente fiscal, ele então aponta que o contribuinte autuado não indicou as mercadorias que estavam em poder de terceiro, as mercadorias. Ora, mas não indicar as mercadorias e levar isso como inventário zero acaba repercutindo no levantamento. Claro que repercute se eu vou fazer um levantamento a partir de elementos que são diferentes. Eu tenho uma saída de 100 e uma entrada de 120, e se eu no inventário eu não indico nada, boto o inventário zero, é claro que é óbvio que vai dar uma diferença. Exatamente da diferença que foi remessa de 100 e retorno de 120, que diferença vai dar? Ora, a diferença vai dar, no caso de serviço remetido para a industrialização, remessa para a industrialização, vai dar a diferença dos serviços que foram agregados e do valor que foi cobrado em relação ao retorno dessas mercadorias. É evidente. Eu remeti por 100 e a empresa que vai proceder à industrialização vai industrializar e vai me cobrar 20. Quando retorna, é claro que a entrada, o retorno, vai ser maior do que a saída. Vai dar 120. E, portanto, essa diferença ela é absolutamente justificável nesse aspecto da remessa para a industrialização. E quando você considera que a falta de indicação pelo contribuinte das mercadorias em posse de terceiro, isso configura uma infração ou um erro e tal, poderia até ser considerado, poderia até a empresa ter sancionado com essa falta, que, aliás, eu nem sei se, nesse caso de remessa para industrialização, a legislação contábil exige que seja indicado isso, porque na escrituração fiscal não há essa exigência. Essa exigência de mercadorias em posse de terceiro, quando você finaliza o inventário, você deve colocar e tal, mas nem sei, e aí lhe digo sem ter certeza, se essa exigência realmente é feita no caso de remessa para industrialização. Por exemplo, quando eu remeto, quando o contribuinte remete mercadoria para depósito de terceiro, aí ele é obrigado a indicar na sua escrita, lá no seu inventário, no final do ano, mercadorias remetidas para depósito, em posse de terceiro. Ou se ele remeteu mesmo para armazém geral, ou para um contribuinte qualquer, ele é obrigado a informar. O contribuinte para depósito, não tenho condições de armazenar minha mercadoria aqui no meu estabelecimento, então vou armazenar lá no fulano de tal. Então, ele, nessas situações, é obrigado, sim, a indicar. Mas, no caso de remessa para industrialização, eu não sei bem se essa exigência é feita, não. E por qual razão eu digo que essa exigência normalmente eu acho que não é feita? Não tenho certeza. Porque essa saída e o retorno são feitos com nota fiscal. A nota fiscal de saída de mercadoria remetida para a industrialização. E aí vem um ponto que me pareceu, que me parece fundamental, e que o contribuinte tocou no ponto, mas aí eu não sei também informar, não vi as planilhas, se ele fez o batimento. Porque o contribuinte, em seu recurso, lá na impugnação, ele disse, olha, é fácil comprovar que as mercadorias que saíram para a industrialização, todas elas retornaram, houve retorno ao batimento de nota fiscal de saída, a quantidade X, e o retorno dessas mercadorias X. Seria fácil, então, fazer esse batimento naquele período com a mercadoria que foi, com a nota fiscal, e a nota fiscal de retorno, e fazer, aí sim, o levantamento quantitativo de estoque. Porque o único elemento que foi feito pelo agente fiscal foi o levantamento financeiro. E o levantamento financeiro, nesse caso, pelo que eu já expus anteriormente, ele necessariamente vai dar a diferença. Por quê? Porque a mercadoria sai por 100 e retorna por 120, é evidente.
porque tem a prestação de serviço no processo. Então, senhores, eu concordo que declarar a nulidade sem fazer pelo menos essas averiguações agora, nesse momento, talvez não seja o caminho, eu diria, mais seguro e tal, porque pode ter ocorrido omissão, pode ter ocorrido. Mas eu entendo que os elementos que foram apresentados pelo agente fiscal, tendo em vista essa fragilidade da prova, eu acho que é frágil a prova, em face do Código Fiscal de Operação que foi utilizado, porque ele utilizou exclusivamente as operações de remessa para a industrialização do retorno. Pelas razões que eu já expus, me parece que não são suficientes os elementos contidos na acusação fiscal. Mas, de qualquer sorte, para maior segurança, talvez seja razoável determinar uma diligência a fim de que o contribuinte, ou então declarar a nulidade do julgamento singular, de modo que o contribuinte possa, então, apresentar esse confronto entre as notas fiscais de saída de remessa para a industrialização e o mesmo retorno dessas mercadorias de retorno de industrialização. Fazer o batimento dos quantitativos, verificar se as mercadorias ainda estão no prazo de retorno naquele período estudatável. É um trabalhozinho meio... mas ela pode fazer tranquilamente. Essas são as considerações iniciais da Procuradoria, senhor presidente. É isso. Obrigado, doutor Matheus. De forma regimental, passa a palavra o doutor Rafael Malman para suas considerações referentes ao processo em discussão. Senhor presidente, senhores julgadores, senhor representante da Fazenda, muito bom dia. Acho, a primeira consideração que eu devo fazer é que esse tema ele foi debatido e eu já tive a oportunidade de me manifestar na sessão anterior, quando houve a apresentação do pedido de vista, então eu vou tentar ser o mais sucinto possível. E nessa linha, a minha manifestação, ela praticamente adere à manifestação da representação fiscal da Fazenda Estadual. Talvez com uma única divergência que diz respeito a nosso juízo, à desnecessidade de realização dessa diligência, porque o auto em si, ele seria nulo à medida em que ele não considerou, não fez a análise nota a nota que ele deveria fazer para verificar se houve ou não o retorno dessas mercadorias, né? Isso nos parece o mais relevante, que é um erro de procedimento da Fazenda Estadual, e esse erro deve ser, ele só pode ser corrigido com a desconstituição da presente autuação e com uma realização de uma nova autuação. Esse, no nosso entendimento, seria o procedimento fiscal adequado a ser tomado aqui nesse caso. E também, em benefício do tempo, eu faço uma seguinte consideração, senhor presidente. Imagino que vai haver uma deliberação a respeito do retorno ou não desses autos à primeira instância. Caso vossas senhorias entendam pela necessidade de retorno, eu sequer vou fazer manifestação nesse momento a respeito do mérito, né? Então, mas se decidir pelo julgamento do caso e com a revisão de tudo que foi feito pela fiscalização, eu retomaria a palavra para fazer as nossas considerações a respeito do procedimento da empresa. Obrigado, doutor Rafael. Aqui nós temos um caminho a seguir, né? Ou confirmar a nulidade ou o retorno dos autos para um novo julgamento. Doutora Helena com a palavra e depois o doutor Felipe Amaral. Pronto, senhor presidente, senhores conselheiros, só para complementar aqui as informações prestadas, existe no CD uma planilha com a descrição, identificando número de notas fiscais, data de emissão, descrição de item a item, com indicação, sim, das notas fiscais, quantidades, unidades, valores, CFAP, tudo direitinho. Então, assim, foi feito, sim, pela fiscalização, um levantamento quantitativo por item, para poder ser identificada essa diferença, viu? Então, eu concordo com o doutor Matheus que pronunciar sobre um mérito
Doutora Helena, seu sem som, Helena. microfone é Oi. desligado. Desculpa. Então, eu concordo com o doutor Matheus de que pronunciar sobre o mérito nesse momento seria algo precipitado. Existem elementos acostados pela fiscalização que pode sim ser analisado o mérito. Mas, diante das colocações da parte, eu entendo, já me manifesto aqui, que realmente não há essa nulidade suscitada, e o que a gente está analisando nesse momento é realmente o reexame, é a nulidade suscitada pelo julgador singular por ausência de provas, que eu entendo que esse argumento do julgador, ele não é adequado, porque existem provas no levantamento, no CD, planilhas, todo o levantamento, tanto em termos de valor, como em termos de quantidade, identificando os itens e as diferenças com a identificação também dos documentos fiscais. Então, eu creio que realmente seja necessário que a gente retorne para que o julgador singular se manifeste sobre o mérito. Obrigado, doutora Helena. Doutor Felipe Amaral e depois doutor William Falcão. Obrigado, senhor presidente, colegas conselheiros, doutor Matheus, Evaneide, doutor Rafael, aqui presente, muito bem-vindo. Senhor presidente, também serei muito breve. Doutor Matheus, na verdade, contemplou muito do raciocínio que, na verdade, estava desenvolvendo desde a leitura, desde a análise desse processo ontem, né? E eu queria chamar uma atenção para um detalhe, e era uma das coisas que eu queria trazer a discussão para vocês, é que, na verdade, o julgador de primeira instância, conquanto ele fala de nulidade, ele, na verdade, ele julga improcedente por falta de prova da materialidade da infração, né? Pela própria fundamentação, né? Quando você diz que deixa de acolher ou deixa de ratificar a ação fiscal por ausência de prova, não se fala aqui em nulidade processual, nulidade formal. Disse que o agente fiscal, pelo trabalho que ele realizou, foi insuficiente para comprovar a materialidade da infração. Não cabe-nos aqui, aí o doutor Pierre que gosta de fazer a ampla acusação, né, doutor Pierre, que é desconhecido no nosso meio jurídico, inclusive em processo administrativo, né, a ampla defesa sim, mas a ampla acusação, ou seja, vamos aqui aditar o trabalho feito pela fiscalização para aprofundar no que deveria ter sido aprofundado naquele momento pretérito, creio que não seria mais possível, né? O doutor Matheus foi muito feliz, para variar, né? O doutor Matheus sempre dando aula, muito lúcido. Essas operações, inclusive, elas são de remessa, né? Não são operações mercantis, então deveria sim ter sido aprofundado. Se o contribuinte, na nota fiscal, nos SPEDs, coloca remessa para industrialização, você não pode fazer uma simples análise de inventário e aí concluir que é omissão de receita. Já está presumindo, sem uma análise mais acurada, que aquela mercadoria que ele disse que foi remetida para a industrialização, na verdade foi vendida, e aí tem uma omissão de receita. Me parece, e já sendo breve, que não nos cabe aqui voltar para, não comprovou naquele momento, mas vamos comprovar agora. Não parece, realmente pela falta de prova, mantendo a decisão de primeira instância, interpretando que, na verdade, essa nulidade por ausência de prova é uma improcedência da ação fiscal, tendo como não podemos retornar com os autos à primeira instância, sob pena de aditar a própria autuação, e já adianto também que voto pelo desprovimento do recurso do exame necessário e manutenção da decisão tal como prolatada. Pela ordem, doutor William Falcão e depois doutor Carlos Pierre. Doutor William. Senhor presidente, nós observamos muitas vezes muitos erros, todos nós erramos, muitos erros, inclusive, dos autuantes. Todos nós erramos. Até não parecia que eu coloquei armazém geral no finalzinho do meu pedido de vista, quando não é para industrialização, porque tem um de armazém geral. Todos cometemos equívocos. Eu não entendo que o fiscal cometeu equívoco nenhum ao fiscalizar na forma do artigo 92 da Lei 12.670/96, que é entradas, saídas, inventários inicial e final. E o contribuinte tem, sim, a obrigação de informar a mercadoria no inventário dele, está no artigo 275, que cuida do livro de inventário. Parágrafo 1º, inciso 1. As mercadorias
matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem e os produtos manufaturados pertencentes ao estabelecimento em poder de terceiro tem que estar registrado no inventário. O inventário é para isso. E o próprio contribuinte disse, não, esqueci. Tudo bem, ele esqueceu. Onde é que está o erro dele ter esquecido? Todos nós erramos. Esqueceu. Todos nós fazemos um imposto de renda, esquece de fazer alguma coisa, colocar no imposto de renda. Acontece com algum. Aconteceu com o contribuinte, mas o contribuinte está trazendo aí por conta que não fez diferente da forma que o fiscal entendia, pegar a nota e fazer a correlação da nota que foi com a que voltou, ou então a nota que foi com R$100, quando voltou vai agregado outros produtos e o trabalho da empresa vem por 120, vai dar diferença, como o doutor Matheus disse, tudo bem, mas a nota que retorna, ela tem que trazer o valor da mercadoria que foi original. Aí aqui acrescenta os valores das mercadorias que ela colocou e o serviço, aquela coisa toda. Mas a empresa, quando coloca no inventário, tanto é que não daria diferença, ela coloca o valor da mercadoria, da nota, aquela nota que foi, né? Retornou, estaria baixa. Então, se foi por aquele valor, não ia dar diferença. A mercadoria ainda está em poder de terceiro, não ia dar diferença se tivesse declarado. Aí o trabalho está errado? Na minha visão, não está errado. Não está errado. O problema foi a falha de não ter declarado a mercadoria em poder de terceiro no inventário. O inciso 2, do 275. As mercadorias, matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos manufaturados e os produtos em fabricação de terceiro em poder do estabelecimento. Ele tem que declarar. Quando a empresa, no caso aí, que está sendo avaliada, se ela receber de alguém, ela tem que declarar no inventário que recebeu aquela mercadoria. Agora, o contribuinte, durante a fiscalização, né, eu não sei se teve esse contato, algum contato direto, deveria ter demonstrado, olha, realmente, eu só viu depois do auto feito, né? Realmente eu esqueci de declarar, mas está aqui, eu tenho um prazo de 90 dias, o doutor Matheus lembrou, eu disse 90 e 180 dias, mas esses dois prazos, nas operações internas e nas operações interestaduais, são prorrogáveis em igual período. Claro que tem que pedir ao fisco, o fisco autorizar essa prorrogação. Está lá, é claro, é prorrogável. Então, mandou a mercadoria com prazo de 180 dias para voltar em 2014, mandou em outubro, sei lá, só vai voltar em 2015 essa mercadoria. Então, por isso que ele tem que colocar isso no inventário, porque ele não sabe o prazo que vai voltar. Para no trabalho fiscal não dá essa diferença. E as provas que o contribuinte trouxe aí, mostrando que tem a nota, está aqui essa nota, só retornou em 2016, né? Sim, deveria ter sido analisada pelo julgador, né? Essa documentação que ele trouxe, né? Não se pode dizer que o trabalho está errado, porque não está, a metodologia está correta. Não vejo erro nenhum na metodologia. O erro foi que não entrou no mérito para analisar a documentação que o contribuinte trouxe, mostrando que aquela mercadoria está aqui, retornou posteriormente, bem posterior, então fecharia. Por isso que eu me manifestei contrário à nulidade, porque eu entendo que o trabalho do fiscal está correto. Agora, lógico, voltar para lá e não analisar essa questão, não mandar fazer uma perícia, ou mesmo que tiver a condição de analisar, aí sim, para mim, aí quem cometeu o erro foi o julgador, de não ter analisado. É isso, senhor presidente. Pela ordem, doutor Pierre. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, bom dia a todos. Doutor Matheus, nosso professor, doutor Rafael, colegas conselheiros, conselheiras, Evaneide, presidente. Senhores, senhoras, a omissão de receita e a omissão de saídas. Omissão de saída, entrada, saída, estoque, tranquilo, sistema feito pela fiscalização. A omissão de receita é outra coisa. Veja bem, ele utilizou o artigo 92 da lei do 670, que trata de omissão de receita. O movimento real tributável poderá ser feito. Acontece que nós tratamos aqui de remessa para industrialização, cujo ICMS é diferido. Para que ele ultrapasse, então, neste caso, para que seja tributável, ele tem que ultrapassar aquele prazo de 180 dias, prorrogado por 180. Então, o fiscal não pode simplesmente fechar um período, 2014,
e autuar como se fosse omissão de saída, porque diferença de estoque, saída, porque não está no estoque como de terceiro. Só que o artigo 92, ele primeiro precisa ser ultrapassado, certo? Ele tem levantamento fiscal e contábil. Então, não é só uma informação. Ele tem que acompanhar a mercadoria. Quando é que ela passa a ser tributável e não diferida? Ali no fato. Quando ele ultrapassa o prazo para retorno. Então, o fiscal tem a obrigação de, neste caso específico, verificar se ultrapassou para entender como tributável. E isso ele não fez. Ele não fez esse levantamento. Ele fechou a questão em 2014. Ele não poderia, porque para remessa para retorno eu não posso partir da presunção que ela não voltou, simplesmente porque não se colocou como imposto de terceiro. Então, eu já estou tratando a nota como inidônea, porque ela saiu como se fosse a industrialização, e aqui está dizendo que foi venda. Então, se ela não retornou no prazo, a acusação é outra. Isso não foi feito. Aí eu vou fazer agora. Não, o fiscal não fez esse levantamento, mas eu vou fazer, então não teve a omissão de receita. Né? Que omissão de receita é essa? Aqui é omissão de saída e omissão de receita. Então, nós temos duas coisas, a questão da diferença de preço, que não é omissão de receita, e nós temos uma omissão de saída, mas não é omissão de saída, é omissão de receita. Ele utilizou 92. 92 fala do movimento real tributável. Para que aquilo ali seja tributado, ele primeiro precisa verificar o prazo. Não é um simples SLE. Então, eu entendo, sim, que está presente a nulidade no trabalho da fiscalização. Se nós retornarmos e sugerirmos uma diligência, nós vamos simplesmente fazer a fiscalização que ele deveria ter feito. Primeiro, verificar se era tributável ou não. Ou seja, retornou ou não. Porque isso não é uma missão de saída, não. Isso é uma missão de receita. É outra qualificação. Eu entendo perfeitamente o entendimento do juiz de primeiro grau. Certo? Se ele tivesse acusado, olha, não retornou no prazo, então é devido e tal, mas ele praticamente diz, não retornou como? Só porque não tem, ele verificou, ele tem que verificar o prazo. Ele disse aqui que a nota fiscal era inidônea para a industrialização, que na realidade foi uma saída. É isso que ele está dizendo. Isso aqui não está provado, não. Então, eu entendo, sim, que a fiscalização, ele fez um misto de omissão de saída e omissão de receita, certo? E, nesse caso, mesmo para a industrialização, ele tinha, sim, que ter verificado a questão do retorno. Como já disse durante a fiscalização. O doutor Matheus já está falando aí. Pois está, senhores. Eu me acosto ao entendimento do doutor Felipe, entendo, sim, pela novidade. É só isso. Obrigado, doutor Pierre. Mais algum conselheiro quer se manifestar? Doutor Rafael pediu a palavra para esclarecimento, doutor Rafael. Desculpa, deixei a mão levantada aqui, mas não tenho mais nenhum esclarecimento a fazer. Obrigado, desculpa. Ok. Doutor Matheus, alguma consideração adicional? Está sem som, doutor Matheus. Doutor Matheus Viana, alguma consideração? Não, senhor presidente. As considerações que eu fiz anteriormente, elas permanecem. A única questão que eu poderia fazer algum comentário adicional seria sobre a necessidade de escrituração das mercadorias prevista na legislação, que eu mesmo disse que não sabia, pelo menos não lembrava dessa obrigatoriedade, mas isso não é elemento nem necessário, nem suficiente para caracterizar a omissão, principalmente no presente caso. Mas as considerações que eu fiz anteriormente permanecem. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Eu acredito que os debates já foram concluídos. Passo, então, a palavra à doutora Helena para a sua manifestação. Senhor presidente, no meu entendimento, o julgador não analisou todos os elementos constantes no auto de infração. Então, eu entendo aqui que, na verdade, eu afasto essa nulidade aqui e entendo pelo retorno dos autos para novo julgamento, considerando que existem provas e elementos nos autos suficientes a verificar a materialidade da infração apontada. Presidente,
pela ordem, só por gentileza, só para eu entender, doutora Helena, seria nulidade e ele estaria obrigado a fazer exatamente o quê? Não, para que desculpe, doutor Felipe, para que o julgador singular analise todos os elementos que constam do CD. Porque, segundo o julgador, não existem provas suficientes, só que existem provas, sim, no meu entendimento, existem todas as informações no CD suficientes e necessárias para verificar se houve realmente a infração apontada na acusação, que é do retorno dessas mercadorias com valores superiores, que é da ausência de informação nos inventários das notas fiscais, dos itens que foram remetidos para a industrialização. Então, assim, no meu entendimento, o julgador singular não analisou todos os elementos de prova. Então, eu entendo que esse processo deve retornar para que o julgador analise os elementos constantes. No meu entendimento, ele só disse que não haveriam elementos suficientes para análise. Então, eu entendo que deve retornar. Doutora Helena, uma sugestão. Poderia até ler a ementa do julgamento singular para ficar claro aí qual a decisão da primeira instância. Por favor. ICMS multa, ementa. ICMS multa, auto de infração, omissão de receita, levantamento financeiro fiscal, contábil, operação de remessa e retorno de mercadoria para industrialização. Infração ao artigo 92, parágrafo 8º da Lei 2.670, penalidade incerta no artigo 123, 3b1 da Lei 2.600, com nova redação dada pela Lei 16.258, de 9/6/2007. Defesa tempestiva. Falta de provas, princípio da verdade material. Então, assim, eu entendo que não há falta de provas. Eu entendo que existem provas suficientes e que ele deve analisar, sim, essa materialidade da acusação. Isso não impede, doutor Felipe aqui e doutor Pierre, né, que essa questão da metodologia, enfim, ele volte a apreciar, considerando que há provas, como foi informado pelo doutor Manuel Marcelo. Senhor presidente. Pela ordem. Desculpe, senhor presidente, eu entendo pela nulidade que Não. Pode até ter prova, eu entendo que pode até ter prova para outra infração, mas para essa daqui não. Ok. Só de receita não. Então vamos manter e vamos julgar aqui. Doutor Pierre, eu pedi à doutora Helena para ler a ementa, até para tirar a dúvida do doutor Felipe Amaral. Desculpe. Na verdade, o voto é de cada conselheiro. Claro. Na verdade, presidente, o questionamento foi justamente que, em sendo vencedora o retorno, a gente conseguir dar um certo direcionamento, porque a gente é acostumado... Isso é a segunda votação, não é, presidente? A gente decide a primeira nulidade. Se decidir só uma questão de nulo, ordem. né? Só uma questão de ordem. A doutora, enfim, doutora Helena, qualquer conselheiro, voto vencedor, vai ter oportunidade na sua resolução de justificar o seu voto, né, e esclarecer. A nossa decisão, por força do artigo 85 da Lei 15.614, será: quando a Câmara de Julgamento não acolher a decisão de primeira instância que declarar nulidade ou extinção, determinará o retorno do processo à instância singular para um novo julgamento. Com base nesta decisão, e aí a resolução trará os elementos de convicção de cada conselheiro entende. Se é para analisar, se é a metodologia, enfim, esclarecer até o seu voto. Mas, nesse momento, a decisão é ou manter a decisão de nulidade ou retorno à primeira instância para que o julgador analise, né, com provas, pelo menos já foi destacado aqui que há elementos de prova, o que a decisão da Câmara que provas existem. Agora, cabe ao julgador reavaliar ou não, com base nos elementos que contém no CD. Tá? Desculpe, senhor presidente, é que eu desconhecia, eu não tenho conhecimento que, se não declarar a nulidade, a volta era automática. Eu pensei que a gente ia fazer um segundo, se a gente julgava o mérito ou não, aí então já vai direto. Desculpe. Nós não entramos no mérito. A questão é se concordamos ou não com a nulidade. Superada a nulidade, né, se afastarmos a nulidade, sim, aí poderíamos entrar na questão de mérito, que é outra questão que é bastante discutida, né? Doutora Helena, já entendi que é pelo retorno, né? Eu afasto a nulidade suscitada pelo julgador por ausência de provas e manifesto pelo retorno dos autos ao julgamento singular para nova manifestação e análise do mérito. Ok. Doutor William Falcão. Sigo o voto da relatora, senhor presidente.
Doutora Helena, doutor William e doutora Mônica, como vota? Com a relatora. Doutor Pedro Jorge. Presidente, eu, com todo respeito aí ao voto da relatora, eu inicio a divergência acatando a nulidade de acordo com a decisão de primeira instância. Doutor Felipe. Acompanho a primeira divergência, presidente. Doutor Pierre. Com a divergência, senhor presidente. Considerando que houve empate, cabe ao presidente, né, decidir, e favorável ao retorno com fundamento no artigo 85 da Lei 15.614 de 2014. Vamos dar prosseguimento à nossa sessão de julgamento. Passaremos, então, para o segundo processo da pauta, processo de recurso de número 1786/2019, áudio de fração 2018-0653, em que é recorrente célula de julgamento pela instância, recorrido Vulcabras, conselheiro Antônio Helena Teixeira Gomes, a indicação de nulidade em primeira instância, a assessoria processual sugere o retorno, e houve o pedido de vista também pelo doutor William Falcão de Souza, na 59ª sessão, do dia 9 de setembro de 2021. Doutor Rafael, aqui presente, para sustentação oral, no momento oportuno, cederia a palavra. Doutora Helena, com a palavra para início do relato. Senhor presidente, as discussões desse processo, elas se assemelham um pouco com esse processo anterior. A diferença é que, enquanto o processo anterior era a análise das operações de remessa para industrialização, essa aqui são as análises das operações de remessa para armazém geral. Então, eu vou ser um pouco breve aqui, rápida no meu relato, e vou pontuar aqui os principais pontos. Na verdade, trata-se de, conforme eu disse, uma acusação de omissão de receita, identificada por meio do levantamento financeiro fiscal contábil, operação prestação tributada, onde o fiscal acusa que o contribuinte de ter praticado uma omissão de saída de mercadorias durante o exercício 2014, nas operações de remessa e retorno para armazém geral, no montante de R$ 6.553.000. Nas informações complementares, o agente do fisco informa aqui que, analisando os livros e os documentos fiscais e contábeis do contribuinte, constatou que a empresa realizou operações de saída de mercadorias sem emissão de notas fiscais. Traz aqui o artigo 92, parágrafo 8º, como fundamentação aqui. E, com relação à metodologia, ele diz que, para a realização da fiscalização, foi utilizados os dados das operações fiscais de entrada e saída transmitida pelo contribuinte por meio do SPED fiscal, bem como os inventários de estoque, período fiscalizado, e efetuou o confronto das operações de remessa e retorno de mercadoria para armazém geral, conforme apresentado nas planilhas constantes do CD. Que o contribuinte informou valores para mercadoria, que em nenhum que nos registros fiscais do contribuinte lançados na escrituração fiscais dos meses de fevereiro de 2014 e fevereiro de 2015, que corresponde ao referido inventário, observou que em nenhum deles o contribuinte informou valores de mercadorias ou bens que estivessem em posse de terceiro. E conclui aqui que, tendo em vista que as mercadorias não foram para armazém geral, só vou retornar aqui, porque essa informação aqui é importante. Ele diz assim: o artigo 575 e 588 estabelece a forma como deve ser realizada e escriturada as operações com armazém geral. Nesse diapasão, podemos afirmar que o contribuinte não cumpriu com o estabelecido nesse dispositivo, posto que suas operações para armazém geral foram realizadas tendo como participante o contribuinte Ágil Transporte e Logística Eireli, CGF 06914, que é uma empresa de transporte rodoviário de cargas, conforme podem verificar da ficha de cadastro anexa aos arquivos. Total de notas fiscais de operações remessa e retorno para armazém geral. Operações remessa e retorno, onde, pois, está o armazém geral para que as mercadorias deveriam ter sido enviadas. Ou seja, o fiscal constatou aqui que essas mercadorias tinham sido enviadas para essa empresa aqui, Ágil Transporte Logística, que não seria, no caso, um armazém geral. Portanto, tendo em vista que as mercadorias não foram para armazém geral e também não retornaram ao contribuinte, bem como não foram informadas nos seus inventários, resta a conclusão de que essas saídas, sem devida emissão de nota fiscal ou no tradicional jargão, o contribuinte praticou omissão de saída de mercadorias. A empresa entra com uma impugnação,
trazendo aqui quase que os mesmos argumentos do processo anterior. Premissa equivocada da fiscalização, inexistência de referência a itens de propriedade da empresa que estavam em posse de terceiro, mesmo tendo corrido remessa para depósito fechado em ambos os exercícios, que de 2013 a 2016 remeteu matéria-prima para os armazéns gerais localizados no Ceará, em razão da falta de espaço físico para estocagem, que todas as operações foram regularizadas por meio de nota fiscal, reconhece que deixou de informar na FD os itens de sua propriedade que estavam em posse de terceiros, que todos os documentos fiscais anexados pela impugnante comprovam as remessas e retorno de mercadorias ocorridas entre 2013 e 2016, as quais estavam devidamente escrituradas e podem ser localizados nos sistemas da Cefaz. Que a empresa Ágil Transporte tem como atividade secundária armazém geral e que tem um contrato celebrado entre elas. Pede na impugnação a improcedência da autuação. O processo segue para o julgamento singular, onde o julgador singular aqui entende aqui pela nulidade, por falta de provas, nos mesmos termos do processo anterior, que a acusação carece de provas da omissão de receitas, sobretudo do não recebimento das mercadorias pelo armazém geral, e entende aqui pela nulidade do julgamento. O processo segue para parecer da assessoria processual tributária, onde a assessoria processual também entende aqui de forma contrária ao julgador singular, entendendo que as provas constantes nos autos não deixam dúvida quanto à infração praticada, que o CD contém várias consultas extraídas da FD do contribuinte que resultou na presente acusação, que existem provas demonstrando a infração, uma vez que a omissão de saídas de mercadoria nas operações de remessa e retorno para armazém geral é resultado da análise das informações prestadas pelo contribuinte na sua FD, as quais serviram de base para a acusação, que a materialidade da acusação fiscal encontra-se no demonstrativo realizado pelo agente do fisco, ao observar as regras descritas no artigo 827 do decreto 24569, estando devidamente demonstrada no CD em anexo. Logo, não existe carência de elementos probatórios, que o CD contém várias pastas que amparam o levantamento e demonstra as operações de retorno e remessa para armazém geral, cujo conteúdo revela através de itens inerentes à operação. Total de nota fiscal eletrônica, operação de remessa e de retorno para armazém geral nos períodos de 2014 e 2015. Consta também informações sobre entradas e saídas e conjunto de operações do contribuinte, ou seja, a nota fiscal de remessa e de retorno de cada exercício auditado, que foi elaborado um arquivo de controle de remessa e retorno para armazém geral, tudo constante no CD em anexo, que todos os elementos de prova apresentados pelo autuante estão em seus autos e são suficientes para a certificação do montante apontado no auto de infração. Logo, ela sugere aqui o conhecimento do reexame para dar provimento pela nulidade do julgamento singular e retorno dos autos para nova apreciação do mérito. Obrigado, doutora Helena. Passo então a palavra ao doutor William Falcão, que pediu vista do processo. Senhor presidente, tal qual o que já foi apreciado, só um instante, só muda aqui que o primeiro é remessa para industrialização e esse aqui foi remessa para armazém geral. Remessa para armazém geral, eu já li, não vou ler mais. O contribuinte, dentro do inventário, ele tem que dizer a mercadoria que foi e não retornou. Isso tem até a justificação, no meu entendimento, por conta que ele tem prazo para essa mercadoria ficar estocada no armazém geral. E, assim, só o artigo 772, é o 772, né, que diz, contribuinte do ICMS que encontrar dificuldade temporária para estocar sua mercadoria ou bem poderá fazer em estabelecimento terceiro situado neste estado com a adoção da seguinte sistemática. Aí diz a sistemática, emitir nota, né? Essas notas são sem incidência do ICMS, né? Não há incidência do ICMS, está lá no artigo 4º da lei do ICMS, se eu não me engano, artigo 4º. E também essa guarda dessa mercadoria se estende por 90 dias, não é prorrogável, aí não vi a questão da prorrogação,
ou 180 dias, dependendo do tipo do recebedor da mercadoria para estocagem. Ele faz uma diferença entre um e outro, 180 dias. O fiscal fez um trabalho igual ao outro. O contribuinte tem a obrigação de dizer, aqui é dessa mercadoria, essa mercadoria não retornou, no prazo de 90 dias. Né? Mandou em dezembro, só vai voltar lá depois do meio do ano. Né? O fiscal tem o trabalho dele, porque aqui, eu acho que os colegas não alcançaram isso. O trabalho do fiscal, quando ele recebe uma ação fiscal para fiscalizar o exercício 2014, ele só pode fiscalizar o exercício 2014. Ele não pode ir atrás de documentos do contribuinte em 2015, 2016 para fazer ação, não. Ou se o contribuinte apresentar, ele pode levar em consideração. Está aqui. Não está no meu inventário. Eu errei. Eu não registrei no inventário a mercadoria que estava em terceiro. Mas eu tenho um documento, está aqui. A nota ainda está lá, ainda não retornou. Está aqui a nota. Ou então a mercadoria já retornou, está aqui. E o fiscal, eu acho que até de bom senso, tem que levar em consideração. Nós também levaríamos em consideração. Mas dizer que o fiscal errou porque só pegou o inventário e estava zero, ele fez um levantamento de estoque. Ele está dizendo o nome lá, levantamento de estoque. E o levantamento de estoque, ele leva estoque inicial, entradas, saídas e estoque final. Ele viu que não estava lá instalado. Ele disse bem aqui assim, arquivo PDF denominados inventário de dezembro de 2013, 2014 e 2015, que contém os registros fiscais do contribuinte, lançados na situação fiscal no mês de fevereiro de 2000, que tem o prazo até mês de fevereiro, está na legislação para declarar o inventário, e corresponde, que nenhum deles o contribuinte informou valores para as mercadorias ou seus bens que estivessem em posse de terceiros. Ele ia fazer o quê? Ele ia fazer o quê no trabalho dele? Não, vou outra metodologia, não. O artigo 92 prega essa metodologia, porque chama de omissão de receita, sim. E uma omissão de saídas? Omissão de saídas de mercadorias tributadas. Eu acho que se você faz uma omissão de saída, até no SLE, você omitiu uma receita, porque deu saída da mercadoria sem nota, ou você, a não ser que você prove que aquela mercadoria extraviou, foi para a rampa do lixo, corre e tal. Mesmo assim, ainda vem a complicação. Mas se eu omitir a omissão às saídas, a ideia que eu tenho da empresa é que ela vendeu sem a nota. Então, é uma omissão de receitas. Eu não faço essa diferença, não consigo alcançar, desculpem, não consigo alcançar. E o trabalho está bem fundamentado, tem muitas informações. O contribuinte, parabéns ao doutor Rafael, trouxe documentos, reconheceu que realmente não tinha de outra forma, ele reconheceu, não, realmente nós não registramos no inventário, não custava nada analisar a documentação que ele tem, analisar a documentação que ele apresentou, tentar que essa mercadoria não retornou realmente, ainda está lá com o contribuinte, ou essa retornou, mas apenas não lançamos no inventário. Eu acho que houve essa falha dessa análise. Mas dizer que o trabalho fiscal, diante do que ele está demonstrando, não traz provas, traz sim a prova. Eu entendo dessa forma. É isso, senhor presidente. Por isso, eu já antecipo que o processo deva retornar para ele analisar os argumentos do contribuinte e a documentação trazida pelo contribuinte. Não é para refazer a ação fiscal, é para demonstrar que, em que pese ele não está com o inventário, eu entendo isso, em que pese ele não ter registrado o inventário, mas ele está provando que aquela mercadoria estava, sim, em poder de terceiro. Obrigado, doutor William Falcão. Da forma regimental, passo a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Gênio Neto. Bem, senhor presidente, as considerações feitas anteriormente, como já exposta pelo doutor William, se prestam a esse processo, a esse lançamento. Só com um acréscimo aqui que eu faço. É que essas operações de remessa para armazém geral, tanto a remessa quanto o retorno, se faz pelo valor igual. Você pega a planilha que foi juntada pelo agente fiscal, e ele faz exatamente lá na planilha, ele juntou a nota fiscal de entrada, aliás, a nota fiscal de remessa para armazém geral, e a nota fiscal de retorno. E essas notas fiscais, elas batem exatamente o valor que foi para remessa, para armazém geral e o retorno. Em determinadas situações, algumas notas fiscais, você verificando essa planilha, não retornou. Então, veja, somando-se o não retorno no período fiscalizado, por uma razão qualquer,
Mas o inventário que não foi considerado, que não foi lançado, que não foi registrado, mercadoria e imposto terceiro, é evidente, do mesmo jeito do outro, que vai dar uma diferença. É claro que vai dar diferença. E um detalhe interessante, que é o outro ponto, é que não foi feito um levantamento quantitativo de estoque. Foi feito um levantamento financeiro de valor. Porque o levantamento quantitativo de estoque teria que pegar item por item de cada produto que foi enviado para armazém geral e verificar o seu retorno. Mas não foi feito isso. Foi feito em termos financeiros só, o levantamento que foi feito. Não foi, repito, um levantamento quantitativo de estoque. Então, é evidente que se o contribuinte não efetuou, não descreveu no seu inventário, nos seus livros, o valor de mercadorias depositadas em armazém geral, é claro que quando se faz esse levantamento, necessariamente vai dar diferença. Não há como não dar diferença. É claro. Agora, essa diferença não significa, e é isso que a Procuradoria apontou no processo anterior e repete nesse processo, que significa que houve omissão de saídas. Não se pode fazer essa acusação, omissão de saída, por conta da falta dessa escrituração, principalmente dessas operações que não são tributárias. A remessa e retorno de armazém geral são operações que não são tributárias, assim como a remessa e retorno de industrialização também não são tributárias. Essas operações faz com diferimento nas operações internas ou com suspensão nas operações interestaduais. Suspensão do ICMS. Então, é por essas razões que a Procuradoria entendeu que o caso aí é que o levantamento, as provas apontadas pelo agente fiscal, ainda que tenha desenvolvido o raciocínio lógico correto, mas diante da situação específica de operação não tributada, remessa e retorno para industrialização, ou remessa e retorno de armazém geral, é que esse levantamento precisava de mais elementos para poder comprovar que teria ocorrido, por exemplo, na remessa para armazém geral, as mercadorias que não teriam retornado teriam sido desviadas, razão da omissão de vendas. Mas e me parece que isso não ficou caracterizado. De qualquer sorte, o retorno desse produto para o retorno dessa ação fiscal para uma verificação junto ao julgador singular, que ele analise esses pontos, é uma questão de cautela e tal. Então, a Procuradoria, evidentemente, não se opõe a isso, mas com essas considerações que acabo de fazer. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Passo, então, a palavra, doutor Rafael, para suas considerações. Senhor presidente, de fato, o tema é muito próximo, né? E o que, de novo, nós defendemos aqui é que a nulidade da autuação ela passa pela ausência da análise dos documentos fiscais, né? De fato, isso foi confirmado pela empresa, não houve a informação nos registros de inventários de que havia mercadorias na posse de terceiros. Todavia, se tivesse havido um confronto entre os documentos fiscais que foram emitidos, e aí, considerando que essa é uma operação contínua, uma operação dinâmica, que nós não podemos ter uma limitação à análise apenas de um ano, e sim considerar um período maior para verificação, nos sistemas da Cefaz constam as notas tanto as de remessa quanto as de retorno. Então, era possível ter sido feita essa análise, e essa análise não foi feita porque se privilegiou apenas, então, somente a ausência de informação no inventário. Então, de novo, por conta dessas razões que nós entendemos que sim, anula a autuação, e que caso não se entenda pela nulidade, que se mantenha, se fizer essa análise aqui em segunda instância, que se reconheça a improcedência da autuação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Processo em discussão, doutor Pierre, com a palavra. Presidente, me desculpe por ter algumas considerações, porque tem algumas coisas que eu reparei agora. Eu reparei que tem um CD aqui, um CD de número 2, doutora Helena, com o contribuinte trouxe a descrição nota a nota, dizendo a data de retorno, alguns em 2016 e tal. Esse CD foi anexado durante a fiscalização ou por ocasião da defesa? Porque eu vi aqui que a fiscalização intimou para ela se manifestar acerca da diferença da margem geral.
Eu estou tecendo essas considerações, presidente, porque eu não tinha visto outro áudio. Doutor Pierre, eu não sei lhe dizer assim de pronto, qual momento que esse CD foi apresentado. Eu vou dizer porque, pelo que eu vi, esse CD foi apresentado pela contribuinte por ocasião da intimação que ele teve para justificar a questão de armagens gerais. Eu vi aqui que ela tem uma petição informando um CD. Então, imaginei, não, vou procurar o CD, estava lá o CD. Então, imagino que tenha sido esse aí, né? Aí eu vou aqui para a acusação, para o julgamento em primeiro grau. Conclui a peça acusatória. Tendo em vista que as mercadorias não foram para a armazém geral, concluiu a fiscalização, não foram para a armazém geral, e também não retornaram ao contribuinte. Doutora Helena, já tem a informação, doutora Helena? Eu paro. Certo. E também não retornaram ao contribuinte, bem como não foram informados, esse é o terceiro elemento, certo? Resta a conclusão que saíram sem a devida emissão do documento fiscal. É chamada, jargão fiscal, contribuinte praticou a omissão de mercadorias. Bom, senhores, com esses dados, certo? Aí é que eu vejo mesmo a nulidade maior ainda. Primeiro, não tem prova nenhuma nos autos que não foram para a armazém geral. Essa conclusão, mesmo o contribuinte tendo apresentado, por ocasião da fiscalização, certo? O número das notas e as datas de retorno. Certo? Não retornaram ao contribuinte. O contribuinte, durante a fiscalização, apresentou isso. Então, eu compreendo perfeitamente a nulidade apresentada pelo julgador e também como pelo doutor Rafael Malma agora. Né? Se o contribuinte apresentou esse CD durante a fiscalização, e a fiscalização sem prova alguma chega à conclusão que não foi para armazém geral, aí depois ele diz também não retornou. Se ele não foi, como é que ele retorna? Ou foi ou não foi? Ou foi e não retornou, ou não foi. Ele diz não foi, não retornou e não foi colocado no inventário. Não é só porque não colocou no inventário. A falta de colocação no inventário, eu entendo que é uma infração própria. Certo? Então, eu entendo que permanece a nulidade, sim. Essa explicação é apenas um adendo, porque são informações que eu não tinha percebido no primeiro processo. É isso, senhores. Apenas isso, embora já saiba o resultado. Obrigado, doutor. Ainda em discussão, senhores. Algum conselheiro quer adicionar, acrescentar, esclarecer algum ponto? Então, doutora Helena, como vota? Eu me manifesto da mesma forma do processo anterior, senhor presidente, pelo retorno dos autos a novo julgamento, afastando aí a nulidade, por ausência de provas. Ok. Doutor William, conselheiro que pediu vistas. Acompanho o voto da relatora. Doutora Mônica. A relatora, presidente. Doutor Pedro. Presidente, da mesma forma do voto anterior, né, mantendo a coerência, iniciando a divergência. Doutor Felipe Amaral. Também acompanhando a divergência, presidente. Doutor Pierre já se manifestou, mas é importante ouvi-lo. Com a divergência, presidente. Então, configurada o empate, né, decidido pelo retorno do processo, com fundamento no artigo 85 da Lei 15.614 de 2014. Senhores, vamos agora dar prosseguimento. Temos um processo, acredito que demandará, né, discussões mais acaloradas. É o processo 1787, 2019. Presidente, não vai ter um intervalozinho não aí? Pelo menos 5 minutos? O que é que vocês acham? Sugerem? Era bom, era então, bom. Agora tem que ser 5 minutos mesmo. Claro, claro. A hora do lanche, né, Pedro? A hora do lanche. O Pierre me pediu aqui, Ok. Então, 5 minutos, peço aí ao doutor Rafael, doutor Matheus, os conselheiros. Então, 5 minutos de intervalo, retornaremos para os 2 últimos processos da pauta.